Queridos irmãos, queridas irmãs, então, vó pediu para que gravássemos mais, então vamos gravar mais, né? Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Magos e Feiticeiros, creio que é porque já está terminando esse capítulo, então vó pediu para que gravássemos mais um pouquinho hoje. Então vamos obedecer, vó. Então Hermínio Miranda ele continua dizendo assim: a visão espiritual de nossos médios apresentavam-se com as vestimentas e os símbolos de sua preferência, ou portando objetos, porções, signos, velas, substâncias e até acompanhados de acólitos para servi-los, né? Escravos, pessoas ali para servi-los. Um deles trouxe-nos certamente para intimidar-nos um pobre ser espiritual inteiramente dominado, reduzido a uma deplorável condição subhumana de pavor e deformação perispiritual. Isso é real, sim. Essas condições aqui é real, porque nós vamos ver isso no tema depois, nos próximos vídeos, nos próximos dias, magnetizadores e hipnotizadores. Então, quanta coisa se pode fazer, se pode, né, se tornar real, ali fictício, através do magnetismo e do hipnotismo, né? Então, um deles trouxe-nos certamente para intimidar-nos um pobre ser espiritual inteiramente dominado, reduzido a uma deplorável condição subhumana de pavor e deformação perispiritual, que é a licantropia, não é? Nosso médio viu-o atirar esse pobre espírito de rastros num círculo magnético infernal do qual a infeliz vítima não podia livrar-se, por mais que se debatesse. Era um exemplo para nós, a fim de que deixássemos de interferir em sua atividade, disse ele. Então disse o espírito através do médium, olha só para você ver. Outro veio traçar signos e fazer invocações contra um de nós especificamente. Tinha recebido uma solicitação selada com sangue num terreiro, não podia deixar de atender ao irmão de sangue. Depois de seu ritual cumprido à nossa vista, declarou que sua vítima estava amarrada e partiu. Mais tarde manifestou-se outro de sua equipe, ou seria ele mesmo, com a proposta de desfazer o trabalho e repetia incessantemente: quer que vire, eu viro. Quer que vire, eu viro. É igualzinho aquele ritual de antigamente, quando eles benziam o cobreiro, que corta? Cabeça ou rabo? Aí a pessoa dizia, cabeça, né? Então é mais ou menos assim o ritual deles. Quer que vire, eu viro. O espírito dizendo para Hermínio Miranda. Não. Hermínio Miranda responde assim: não queríamos que ele virasse. Com o que ele ficou muito desapontado, pois, obviamente, teria sido muito mais fácil para ele alcançar seus objetivos ocultos e lamentáveis. Se aquele a quem ele visava propusesse um pacto,
que entregaria a ele sua vítima de pés e mãos atados, pronta para o serviço? Vendo-se recusado, passou para outro médium no mesmo grupo e apresentou-se agora com outro nome, embora reclamando que seu cavalo não prestava porque não obedecia. Então o nome que eles dão aos médios é de cavalo. Então, o meu cavalo. Tinha diante de si um prato de sangue com o qual pretendia alcançar-nos. De outra vez, um desses visitantes sinistros deixou sobre a mesa, segundo relato de um de nossos videntes, pequenas caveiras com as órbitas iluminadas por uma baça luz vermelha, uma para cada um de nós. Isso aqui, gente, veja bem, todos esses símbolos, prato com sangue, envelope com sangue, caveira, isso tudo é real, é verdade, são objetos, parafernália, que esses espíritos se utilizam. Então, o relato de Hermínio Miranda aqui é um relato que algum médium descreveu a ele, porque esses objetos nunca que se materializaram ali sobre a mesa. Então é natural um médium vidente ali descrevendo, chegou um espírito agora com um prato com sangue, um envelope com sangue, com caveiras, você entendeu? Eu gosto de explicar isso para que as pessoas depois não confundam, né? Acontece, porém, que, empenhado em trabalhos redentores, o grupo dispõe de proteção e ajuda de companheiros redimidos, também antigos magos. Então, olha só para você ver. Havia ali no recinto companheiros redimidos, que também foram magos um dia, foram feiticeiros que se redimiram. Ora, gente, usando aquele termo, Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele se regenere e que viva. No bom sentido, essa colocação, porque essa colocação ela não encontra-se de acordo com a doutrina dos espíritos. Não, Luiz, não. Esse termo aí, ele é um termo místico, ele é um termo mitológico dos católicos. Deus não quer a morte do pecador. E sim, né, que ele quita a sua dívida, pague os teus pecados e tal. Mas até então eu não sei que católico é esse, porque o Deus de Dante ele não permite que o indivíduo ali pague a sua dívida. Estou meio em dúvida com essa aí agora, né? Mas vamos lá. Profundos conhecedores desses trabalhos, sempre presentes para contraporem seus conhecimentos e recursos às desesperadas tentativas desses irmãos, agarrados ainda ao lado escuro da vida, tentando dominar pelo terror, um desses companheiros infelizes confessou que via ao nosso lado quem, melhor do que ele, conhecia os segredos de sua arte e a neutralizava. Mais do que isso, por processos que não se revelaram aos nossos sentidos, o mago foi completamente desarmado em suas táticas tão cuidadosamente planejadas. Nosso médium viu apenas que em torno dele colocaram 7 lâmpadas ou lanternas de cores diferentes,
Um caso marcou época pela sua extraordinária sofisticação. O mago era realmente profundo conhecedor de sua arte e engendrou um mecanismo magnético através do qual mantinha subjugadas aos seus propósitos as mentes de 4 seres encarnados. Em suma, a magia é mais comum do que desejaríamos admitir. A magia é mais comum do que desejaríamos admitir. Mas realmente é muito comum. E oferece riscos realmente sérios contra os quais os grupos mediúnicos têm que estar muito bem preparados e assistidos. É como o caso do senhor meu amigo, que narrei no vídeo anterior a esse, que eu creio que muitas pessoas desceram a lenha em mim. Mas eu não me preocupo. Porque eu tenho essa visão espiritual e eu não abro mão dela. Então fica do jeito que está. Então é claro que ela age apenas quando e onde encontra as necessárias brechas. Tá vendo só? Essas energias, elas agem quando encontra as necessárias brechas. Não é legal isso? É a mesma coisa. Você observa que no canto da sua pia da cozinha está um carreirinho de formiga. E você segue as formiguinhas e você percebe que elas adentram um buraquinho. É maldade que eu vou falar agora, mas é para exemplo. Tampe aquele buraquinho para você ver. Elas se perdem. Tampa para você ver. Então, gente, é a mente. Um amigo nosso dizia, Marcílio Colombaroli, mente parada é oficina do que não presta. E ele ainda retocou, mente parada é oficina do diabo. A gente sabe que esse termo é mitologia, mas ele usou isso. Então é a nossa mente. O dia que nós descobrirmos o poder que trazemos em nossa mente, olha, ficaremos assim mais vigilantes. Então, encontram-se as brechas. E o condicionamento da culpa, da falta do erro que nos sintoniza com o mal e nos expõe à aproximação dos implacáveis cobradores das trevas. Você entendeu isso aqui? Esses seres, eles desestruturam, eles acabam, vou usar o termo, eles acabam com esses seres que encontram com essas necessárias brechas. E também eles desestruturam todos esses seres que encontram-se com condicionamentos da culpa, da falta, do erro que nos sintonizam com o mal e nos expõem à aproximação dos implacáveis cobradores das trevas. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Pelo fato de nos encontrarmos no corpo físico em processo de evolução, não queiramos agir como santo, porque santo não existe, santo é mitologia, mas não queiramos agir como santo porque nós não conseguimos, né? Então é natural alguns equívocos de vez em quando, ou de vez em sempre, né? O que não podemos permitir é esse sentimento de culpa que nos destroça por dentro,
que nos desarmoniza por dentro. E isso baixa a nossa imunologia. É por ali que as trevas nos pegam, é por ali que esses magos e feiticeiros, é por ali que esse magnetismo negativo, essa feitiçaria, elas adentram o nosso campo vibracional. Os magos desencarnados são, as mais das vezes, inteligentes. Eles têm que ser inteligentes. Experimentados e conhecedores profundos das mazelas e fraquezas humanas. Ora, pois sim. Esses seres, eles agem como detetives. Eles nos conhecem. Eles conhecem o nosso ponto fraco. Eles conhecem a nossa fragilidade. Eles conhecem os nossos vícios. Por esse motivo, eles não erram, como se diz o ditado, eles não erram o tiro que eles dão no escuro. As trevas não dão um tiro no escuro. Elas dão um tiro certeiro, pois elas sabem onde atacar. Porque elas nos vigiam, nos ronda. Elas nos policia. Vou dizer a você, mas é a pura verdade, as trevas nos conhecem muito mais que nós mesmos nos conhecemos. Pelo menos os meus amigos obsessores, eles me conhecem muito mais que eu, né? Pois vivem disso, nas suas práticas funestas. Não se detêm diante de nenhum escrúpulo. Então eles não se detêm diante de nenhum escrúpulo, de nenhum obstáculo, enquanto nós nos detemos diante de qualquer obstáculozinho, não é? Se eu estou com dor de cabeça, eu não vou no centro. Se eu estou com cólica, eu não vou no centro. Se eu estou com sono, eu não vou no centro. Se está chovendo, eu não vou no centro. Se não tem automóvel, está muito calor, eu não vou no centro. Eu não entendo o comodismo da humanidade aqui na Terra, nosso comodismo. Eu não entendo, você sabe por quê? Você sabe por que eu não entendo? Porque vamos generalizar. Generalizar. Praticamente 100%, não aquelas religiões que não aderem ao Natal, mas 100% da humanidade se reúne no dia de 24 para 25. Mas por que se reúne no dia de 24 para 25 e não são assíduas, permanentes, responsáveis, frequentes na casa espírita? Por que as pessoas são assíduas nos desejos, nas fantasias, nas ilusões sexuais, que eu quero dizer? Porque tem hora que a gente tem que rasgar o verbo. Por que as pessoas, por mais que atrasem alguns minutinhos, mas ainda conseguem chegar à igreja no dia do casamento? Por que as pessoas, um dia, 2 dias antes da viagem, já preparam as malas? E se não prepara 2 dias antes, prepara no momento.
Por que que as pessoas convidadas a um evento, as pessoas deixam tudo e vão no evento? A prova está em mim. Mas a prova não está só em mim. Vó já me disse. Vó já me disse. Meu filho, através da tua psicofonia, alguns desses nossos irmãos de existências passadas precisam receber algumas orientações. Então nós vamos preparar X de pessoa para poder... A mensagem está aí. Nós vamos preparar certa pessoa, certas pessoas, a mensagem está aí. Para poder nos auxiliar e te ajudar mediante esses nossos irmãos necessitados. Pois, ela me disse, vocês, a mensagem está aí, não vão conseguir nesta existência se não autoevangelizarem esses nossos irmãos, auxiliando-os. Tá bom, vó, mas não depende só de mim, né? Não, meu filho, depende de você sim. Depende? Tá. Então, por exemplo, a senhora convida. A mensagem está aí nesse sentido. A senhora convida para me ajudar Godofredo, Benedita, Terezinha, Juvenal. A senhora convida. Só que essas pessoas entram num ouvido e saem no outro. O compromisso e a responsabilidade está aqui dentro dessa parte que eu acabei de ler aqui, ó. Eu repito. A senhora convida, mas entra no ouvido e sai no outro. Porque as pessoas se preocupam com tudo. As pessoas se preocupam com lojas, as pessoas se preocupam com cabelo, maquiagem, cabeleireiro, as pessoas se preocupam com o trabalho, as pessoas se preocupam com tudo. Ué, quando as pessoas chegam próximo a mim, gente, está aqui nesse assunto, ó. Grupos mediúnicos têm que estar muito bem preparados e assistidos. Eu não estou falando coisa por coisa aqui. Então as pessoas chegam próximo a mim, todos imantados de outras vibrações que não condizentes aos trabalhos com a espiritualidade maior. E sim, energias vinculadas às coisas materiais, às ilusões, às fantasias materiais. Ora, então se querem viver o social, que vivam o social. Vão viver a parte social. Vão viver a parte material. Mas não me envolva nesse meio, porque eu não sou uma pessoa de 2, 3 caras. Eu sou enérgico com amor. Eu posso até dizer da seguinte forma: eu sou como é mesmo que está aqui, que eu
draconiano, enérgico com amor, draconiano, enérgico com amor. Então, as pessoas não conseguem me envolver na vida delas, porque além do conhecimento que eu tenho, das orientações que eu tenho a minha sensibilidade, então eu sei aonde ir, no dia de ir, eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E eu não vou confiar de forma alguma uns trabalhos tão profundos desses às pessoas totalmente em desequilíbrio emocional e psicológico. Luiz, mas essas pessoas não têm que passar por uma orientação, mas mais orientação que eu tenho tentado passar, eu tenho procurado assistir, eu tenho procurado orientar, mas as pessoas parecem que não querem assumir compromisso, não querem assumir responsabilidade, aí depois dizem que eu é que não assumo a responsabilidade. Eu é que venho com desculpismo de que hoje não pode, amanhã não pode, depois da manhã não pode. Ora, eu bato o olho neste quadro e percebo o magnetismo do materialismo, da ilusão, da fantasia neste quadro, eu tenho mais é que me afastar desse quadro. Porque senão, esse magnetismo vai quebrar esse quadro, vai acabar me quebrando. Gente, não brinca com espiritualidade. Espiritualidade não é brincadeira, não. Vamos para o próximo vídeo. Nós vamos gravar mais um vídeo.